Esse aqui é o Rubens Ometo, ou Binho para os íntimos. Ele tem um jeito tranquilo, uma fala mansa, mas não se deixa enganar. Ele é um dos empresários mais influentes e ricos do país. A fortuna dele vem da Cosan, que é um grande grupo empresarial, é gigantesco. Eles comandam desde as lojas do Oxxo, sabe aquela rede de mercados, até ferrovias, passando ainda por gás natural, lubrificantes, etanol e por aí vai. Só que o Ometo não tá numa das suas melhores fases. De 2 anos pra cá, alguns dos planos dele começaram a dar errado e o lucro das empresas desandou. Um dos grandes problemas foi uma aposta frustrada na Vale, que tá custando super caro pra ele. Neste Spotlight, eu vou te explicar como é que o inferno astral de um dos maiores empresários do país ajuda a gente a entender como é que funcionam as relações do governo com o setor privado no Brasil. Antes de tudo, é importante você entender o que é a Cosan e que tamanho ela tem. Cosan é um dos 10 maiores grupos empresariais do país. Hoje ela vale mais de 15 bilhões de reais na bolsa. E ela reúne várias empresas com atividades em setores super estratégicos na economia do país. Nesse guarda-chuva estão desde a Rumo, que é uma operadora de ferrovias, até a rede de conveniência Oxxo. E tem outras grandes, como Raízen, que é a dona dos postos Shell, e a Compass, de gás natural. E justamente por estar em setores estratégicos, conversar com o governo é inevitável. Afinal, a gente está falando aí de transportes de produtos, preço de gás natural, etanol, atividades que sofrem impacto direto das decisões do governo. São empresas que empregam um monte de gente, ajudam a movimentar a economia e pesam sobre a inflação. Isso faz de Ometo um empresário super influente. E ele exerce esse papel de levar as demandas dos empresários e com bastante propriedade. Ele, inclusive, participa de 2 grupos importantes, desses que reúnem empresários para discutir os rumos da economia, o Esfera e o LIDE. E, claro, ele está sempre próximo de gente do governo. O Ometo, inclusive, foi o primeiro empresário recebido pelo presidente Lula logo que ele assumiu em 2023. Ironicamente, ele também foi o primeiro a criticar o Lula publicamente. A história é a seguinte: nesses eventos promovidos pelo LIDE e pelo Esfera, além dos empresários, participam sempre banqueiros, gente do governo, gente importante. Em abril, teve um desses eventos que foi promovido pelo Esfera. Foi lá no Guarujá. Tava todo mundo lá. E naquele momento só se falava em ajuste fiscal. O problema é que o governo já tinha mostrado que ele queria cumprir as regras de não gastar mais do que ele arrecada. Só que cortando gastos, não, aumentando a arrecadação. Isso estava deixando os empresários super irritados. E quem colocou a cara a tapa? O Binho. Todo mundo falou do problema fiscal durante o evento, mas de um jeito mais sutil. O Binho pegou o microfone e subiu o tom. Mas do jeito que está, com o governo metendo a mão, querendo taxar tudo e com juros desse jeito, não dá. Ele disse que as empresas não aguentam mais pagar impostos e que o governo só pensa em taxar. Eu estava lá cobrindo o evento. A plateia aplaudiu, mostrou que também não estava muito feliz com a dinâmica desse aumento de gastos e de impostos. Só que nos corredores, as pessoas criticavam o Ometo. Elas diziam assim: ele exagerou, foi deselegante falar daquela forma, embora, na verdade, todo mundo concordasse com ele. Mas quem conhece de perto o empresário e a Cosan entendeu que tinha uma outra razão por trás dessa irritação com o governo: a disputa pelo comando da Vale. 18 bilhões e meio de reais. Esse foi o tamanho da aposta da Cosan na Vale. Parece muito dinheiro, né? É mesmo, mas só porque deu errado. O Ometo fez uma engenharia financeira super complexa para levantar essa grana toda para comprar quase 5% da Vale. Mas aqui tem uma coisa importante para a gente entender. O Ometo, ele tem o controle de todas as empresas do grupo Cosan, mas no caso da Vale ia ser diferente, porque ele passou a ter só 5% das ações. Ele não ia ter o controle. A questão ali era conseguir ter influência. E justamente no momento em que a empresa estava iniciando o processo de troca de liderança. Foi nisso que o Ometo mirou. Ele tentou emplacar como CEO um dos seus homens de confiança, o Luiz Henrique Guimarães. Ele tinha sido o CEO da Cosan. Só que o presidente Lula teve uma ideia parecida. Como o governo ainda tem influência sobre a empresa por causa da Previ, o presidente até brigou para colocar o ex-ministro Guido Mantega, lembra dele? No cargo que o Ometo estava de olho. Essa disputa pela presidência da Vale durou meses. Só que nem o Ometo e nem o Lula venceram. No fim, rolou uma solução caseira.
Só que no caso do Ometo, a derrota doeu no bolso, né? Aquela aposta bilionária virou uma dívida cara no balanço da Cosan. E só piora. Quase um quarto dessa dívida é indexada ao CDI, ou seja, ela aumenta junto com a taxa de juros. Em um ano, a dívida líquida da Cosan subiu 59%. Muita coisa. E isso está atrapalhando os resultados do grupo. A maior parte da dívida da Cosan está nas mãos da Raízen, que é a dona dos postos Shell. São 36 bilhões de reais. E ela foi envolvida na história da Vale porque parte daqueles 18 bilhões e meio pagos pelas ações vieram dos dividendos futuros da empresa. Bom, para tentar resolver tudo isso, o caminho foi fazer um ajuste geral na gestão da Raízen. Teve um monte de mudança nas diretorias, inclusive uma troca do CEO. E agora a Raízen colocou à venda um pacote de usinas de energia que vale mais ou menos R$1 bilhão. E também quer vender a participação no Oxo. Esse negócio, aliás, só está dando prejuízo. E, na verdade, parece mais uma distração do grupo do que um negócio estratégico. Além disso, está todo mundo de olho numa possível oferta de ações por alguma empresa do grupo. A Raízen e a Compass são candidatas. O problema é que o mercado não está muito favorável. Tanto é que, em outubro, a Moove, que é a empresa de lubrificantes do grupo, tentou estrear na Bolsa de Nova York, mas não rolou. Os investidores não apareceram. Mas o que daria aquele alívio para a Cosan seria mesmo vender as ações da Vale. E é o que o mercado acha que vai acontecer em algum momento. A gente só não sabe o que o Binho está pensando.